a nossa meditação, estudo, o nome que você, irmão, o nome que você desejar. Mas está lá em João 11, de 1 a 6. João, capítulo 11, de 1 a 6. Famosa passagem em que Jesus vai ressuscitar a Lázaro. O texto é grande, é conhecido, nós vamos ver apenas esses primeiros 6 versículos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós vamos orar, né? Que Deus abençoe essa ministração e que venha abençoar a nossa manhã de domingo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te pedir, Pai, em favor das pessoas que estarão ouvindo essa ministração, que a Tua palavra, que é sempre viva, ela venha produzir vida nos corações que a ouvirem. Para isso, evidentemente, é o Teu Espírito Santo que torna tudo isso possível. Primeiro, dando a nós, ó Pai, a iluminação e a capacidade de entender a Sua palavra. E também aplicando em nossos corações essa palavra. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor ministre pessoalmente, ó Pai, a cada pessoa que ouvir esta palavra através do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Né? Tema da nossa meditação, como você deve ter visto aí, escrito aí, o singular amor de Cristo. Né? Porque qual é a definição do mundo a respeito do amor? Né? Porque hoje em dia vivemos uma época em que algumas expressões da palavra de Deus, né, parecem tão estranhas no mundo de hoje, né? Então, quando falamos no amor, o mundo tem uma definição do que é amor, né? O mundo diz: você é amado quando você é mimado, né? Quer dizer, a pessoa é cercada desde a infância de todos os cuidados do papai e da mamãe, né? Tudo é dado para o filhinho ou para a filhinha. Não permitam que ele passe nenhuma contrariedade, nenhum sofrimento, nenhuma dor, né? Tudo é feito para que ele perceba que papai e mamãe o amam, está ali para protegê-lo, né? E não permita que o filho tenha sequer nenhum tipo de dificuldade, de sofrimento, de dor, né? Então, seria sinal na cabeça desses pais, né? E agora desses filhos que assim foram criados, de que isso seria amor, né? O maior problema desta definição de amor é que ao tentarmos aplicá-la ao amor de Deus, né? O amor de Deus por nós, ela distorce a realidade, né? Não se encaixa no padrão bíblico do que é o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós não se revela principalmente em que Ele nos valoriza, né? Vamos lembrar a condição de todo ser humano aos olhos de Deus, né? Todos haviam pecado, se extraviado, não havia nada em nós, né, que servisse de algum mérito pelo qual o Senhor deveria nos salvar, né? Quer dizer,
todos perdidos, condenados. A Bíblia usa às vezes uma palavra até muito mais forte, né? Todos debaixo da ira de Deus, né? Da condenação. E por isso o amor de Deus se revela ao querer salvar pessoas nessas condições, né? O amor de Deus se revela ao sacrificar o seu próprio filho por amor de nós. É um amor que se sacrifica, né? Mas não é isento, portanto, de sofrimento. Porque nesse amor que Deus moveu por nós, o seu próprio filho teve que sofrer, né? Então, é importante que nós venhamos a compreender essas coisas, né? Não é o que há em nós ou que Deus valoriza, né? E sim em que Ele nos dá a capacidade de nos regozijarmos em apreciar a Deus para sempre. Então, o fato de pessoas que não tinham acesso a Deus, o fato de pessoas excluídas do relacionamento com Deus, o fato de pessoas eternamente perdidas e condenadas poderem agora, né, estarem na presença de Deus, desfrutar do relacionamento de Deus, ter alegria em Deus, prazer em Deus, né, ter a Deus como seu pai espiritual, ser considerado como filho adotivo, né, com os mesmos direitos do filho verdadeiro, que é Jesus, né? Ou seja, o poder desfrutar a Deus mesmo, né? É aquilo que realmente devemos ter em conta quando Deus se revela a nós, né? Ou seja, podermos glorificar a Deus, podermos ter e sentir e nos alegrarmos em Deus. Se centralizamos e focalizamos o amor de Deus em nosso valor, né? Estamos nos afastando do que é mais precioso, ou seja, Deus mesmo, né? Então, enquanto estamos aí, pensamos no valor que temos, né? Ou supostamente teríamos, né? No nosso ego, no nosso eu, na nossa posição de pessoas que acham que temos direitos, né? E que Deus seria assim obrigado a nos abençoar, estamos nos afastando daquilo que é mais precioso, ou seja, Deus mesmo, né? Porque com um ego tão inflado, valorizado, cheio de si mesmo, não há lugar para Deus na nossa vida, não há lugar para Deus em nosso coração, né? Então, o amor de Deus é revelado quando podemos desfrutar de Deus mesmo, né? Quando podemos estar gozando da experiência de o conhecer e da experiência de o sentir, né? Que é amor maior que esse? Alguém que estava alheio à vida de Deus, perdido, condenado, poder agora não só relacionar-se, como desfrutar do relacionamento com Ele, sentir a alegria de ser dele, pertencer a Ele e sentir a presença de Deus. Mas na cabeça de muitas pessoas, né, o seu eu super valorizado, né, Deus seria obrigado a me socorrer em todas as horas em que eu tenha que passar nessa vida, porque se Deus permitir, como mimado que eu sou, um só sofrimento na minha vida, isso é prova de que Deus não me ama. Essa é a postura de muita gente hoje, né? É a postura de alguém mimado, de alguém cheio de si mesmo, de alguém que não desfruta, portanto, da alegria e do privilégio de poder, né? Sentir e ter gozo no próprio Deus, né? Então, o amor labuta e sofre para nos cativar com aquilo que é infinito e eternamente satisfatório, né? Deus mesmo. Só Deus nos traz satisfação verdadeira, nenhuma outra coisa no mundo traz, viu? Tudo é ilusório, tudo é passageiro, nada é algo que te completa de verdade, que te preenche de verdade, que se satisfaz de verdade.
Por isso há muitas pessoas que se sentem vazias, né? E não sabem a razão desse vazio existencial. Mas você que foi preenchido pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, né? Você sabe, né, que a razão desse bem-estar pessoal é pela presença do Senhor na sua vida, né? Ou seja, a razão e a alegria do seu viver é Deus mesmo, é o próprio Senhor, né? Então, por conseguinte, o amor de Deus labuta e sofre para aniquilar nossa escravidão ao ídolo eu, né? Então, se o amor labuta e sofre para cativar aquilo que é infinitamente eterno e satisfatório, Deus mesmo, também o amor de Deus labuta e sofre para aniquilar nossa escravidão ao ídolo do eu, focalizar nossas afeições no tesouro de Deus, né? Então, quando eu tenho essa autoestima exagerada, né? Quando eu tenho esse ego supervalorizado, quando eu me acho senhor de direitos, quando eu acho que todo mundo me deve alguma coisa, quando eu acho que até Deus precisa dar explicações, né, a respeito da minha vida, por que Deus permite que eu passe por isso, por que Deus levou aquele ente querido, por que Deus me faz sofrer tanto, né? Já não sei se amo a Deus de verdade, porque Deus levou meu ente querido, porque Deus me tirou o meu negócio, porque Deus me faz passar por enfermidade como essa que estamos vivendo aí, né? Covid-19, porque Deus está fazendo com que eu sofra, né? Quer dizer, o seu eu. Você realmente não está focado no prazer do relacionamento com Deus, né? Deus não é o seu prazer, né? Deus é apenas alguém que no seu entender está lá para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer o seu eu. É interessante, né, que algumas pessoas acham até que Deus é o seu Deus, não é o Deus de mais ninguém, né? Se porventura houve um problema de relacionamento pessoal, você já quer que Deus castigue aquela pessoa. Pesa a mão, Senhor, né? Olha, o meu Deus é maior, né? Como se aquela pessoa, muito provavelmente, também não fosse alguém que cresce em Deus, né? Então, nós temos essa postura com nós, esse nosso ego, esse nosso eu, né? Que impede de percebermos que desfrutar de Deus mesmo é maior do que as circunstâncias em que nós estamos passando. Então, podemos ver isto, né? Até de maneira surpreendente, na história da enfermidade e morte de Lázaro, né? Então nós vamos ver todas essas situações, meditar nesse relato, que não é só esses versículos que lemos, né? É baseado aí no capítulo todo que descreve a morte e a ressurreição de Lázaro, né? A primeira coisa, então, a ser dita é que Lázaro estando enfermo, né? Lázaro, interessante, né, do hebraico, vem do Eleazar, né? Significa Deus ajudou. Olha o nome do cara, né? Deus ajudou. Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu, Lázaro estava da aldeia de Maria e de Marta, né? Essa Maria mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Quer dizer, Jesus tinha para com Lázaro, Maria e Marta, né, uma amizade tão próxima, talvez até maior do que tinha com os apóstolos, né, ou quase no mesmo nível, né? Jesus se hospedava muitas vezes lá. O amor que Jesus tinha por Lázaro, pelas suas irmãs, era inquestionável, né?
E baseado nesse amor, né? As irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então elas não duvidavam do amor de Jesus por Lázaro e por elas, né? E por isso até que mandaram avisar Jesus: está enferma aquela pessoa a quem amas. Não se basearam em outra coisa sequer, a não ser no amor de Jesus pelo irmão Lázaro, né? Jesus ama a Lázaro e Jesus, né, há de vir curar a Lázaro, né? Essa era a expectativa, né? O amor implica em que a pessoa venha em socorro. O amor implica em que a pessoa, numa hora difícil como essa, né, compareça pelo menos para estar presente numa hora de dor, de hora de dificuldade. É como nós muitas vezes olhamos para as demais pessoas, né? Ou seja, na hora que eu mais precisei, a pessoa falhou comigo, né? Na hora que eu mais precisei, eu não pude contar. É nessa hora que a gente vê quem realmente gosta de nós, né? Gostamos de fazer toda essa situação de drama pessoal, né? Às vezes houve uma impossibilidade, há muitos casos assim, né? Um acidente, a pessoa não pôde estar presente, mas achamos que a pessoa falhou conosco, né? Porque somos o centro do universo, né? As outras pessoas estão aí só para nos servir, né? E se elas, porventura, não estão à nossa disposição 24 horas por dia, como queremos, essas pessoas estão mostrando que não nos ama. Às vezes transferimos esse tipo de mentalidade, né, para Deus também, né? Onde estava Deus que permitiu que aquele dia mais difícil da minha vida acontecesse? Onde estava Deus que não socorreu e deixou ir aquela pessoa que eu mais amava, né? Já não amo mais a Deus, se é que já amou alguma vez, né? A pessoa ama a si mesma, né? Percebe-se que a questão toda de ser mimado, de ser uma pessoa que tem um eu muito valorizado, eu sou o centro do universo, todo mundo deve vir ao meu socorro, senão não gosta de mim, né? Ou por que eu tenho que passar esse sofrimento que eu estou passando? Não é certo que eu passe por isso. Não eu que creio em Deus, não eu que congrego numa igreja, não eu que sou uma pessoa zelosa com as coisas de Deus, né? Contribuo até mesmo com o meu dízimo. Quer dizer, na cabeça da pessoa, sofrimento não cabe. Ela tem que ser preservada até o fim da sua vida, sem ter que passar por nenhum dissabor. Mesmo se o mundo inteiro à sua volta está passando, mesmo se é uma pandemia, mesmo se outras pessoas estão perdendo o emprego igualmente, se lojas estão fechando igualmente, mesmo se pessoas à sua volta estão morrendo, você não pode passar por problemas. Por quê? Porque você é o centro do universo, né? Todo mundo pode sofrer, menos você. E o que vai fazer com uma pessoa assim? Né? Ela vai ter dificuldade de entender, com certeza, o amor de Deus, né? Porque ela não visa a glória de Deus, ela visa o seu próprio bem-estar. Então, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus parece, né, que não atendeu imediatamente ao pedido dela. Simplesmente disse, né, que ele seria glorificado através dessa situação. Mas o que chama atenção no versículo 5 é que o apóstolo João deixou claro, né? Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro.
o apóstolo não questionou o amor de Jesus por essas pessoas, né? Mas como conciliar o amor com a demora, né? Como conciliar o amor com um aparente desinteresse? Porque se esperava que Jesus fosse imediatamente, né? Vamos lembrar a circunstância também, né? Jesus não podia ir a Jerusalém, estavam todos prontos a prender a Jesus, né? Mas para Jesus isso não seria realmente um problema. Ele só seria preso na hora que chegasse a ocasião, né? Tanto que Jesus acabou indo depois. Mas o fato é que Jesus demorou. Como conciliar amor com a demora, né? Com certeza as irmãs de Lázaro devem ter aberto um poço de questionamento, né? E Jesus não veio, né? Jesus disse que nos ama, mas Jesus não veio, né? Jesus não veio. Então, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, né? Parecia não ter pressa. Ainda ficou mais 2 dias lá, né? Uma situação que realmente leva a questionamentos. Por que Jesus agiu assim? Seria falta de amor de Jesus para com Lázaro, Marta e Maria, né? E o texto deixa claro que Jesus, sim, amava essas pessoas. Como conciliar essa situação, né? Então, nós vamos observar 3 coisas admiráveis. Talvez admiráveis para os tempos em que vivemos, né? Primeiro, Jesus escolheu deixar Lázaro morrer. Não é? Poderia ter ido imediatamente, talvez desse tempo de chegar. Mas Jesus ainda se demorou 2 dias, né? Jesus deixou Lázaro morrer, né? Isso mexe com a sua maneira de pensar, porque no versículo diz isso, né? Que ele soube da enfermidade e ainda ficou lá esperando mais 2 dias, né? Então não houve pressa. A intenção de Jesus não era impedir o sofrimento da família, e sim ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Quer dizer, Jesus permitiu o sofrimento daquelas pessoas tão amáveis, permitiu o sofrimento da família, né? Porque ele tinha a intenção de ressuscitar Lázaro mais tarde, embora as pessoas não soubessem do plano e do propósito de Jesus, né? À primeira vista, dá a impressão de que não dá para conciliar essa atitude, né, de não atender a um pedido de pessoas que ele amava tanto, né, e permitisse o sofrimento da família com a morte de Lázaro, né, seu grande amigo, onde ele sempre, muitas vezes, se hospedava, né? A aldeia de Betânia fica perto ali de Jerusalém, né? Algumas tradições dizem que significa aldeia dos pobres, outras a aldeia dos filhos, né? Outras a aldeia da aflição, mas de qualquer forma, né? Era um lugar onde Jesus sempre estava ali. Então ele deixou Lázaro morrer, ou permaneceu mais tempo para deixar evidente que não tinha pressa de trazer alívio imediato ao sofrimento. Permaneceu mais tempo, né, para deixar evidente de que não tinha pressa de trazer alívio imediato ao sofrimento. Não trouxe alívio imediato ao sofrimento. Se vermos alguns casos no Velho Testamento, principalmente, né, Deus não livrou Daniel da cova, permitiu um certo sofrimento, né? Mas livrou Daniel na cova.
Qual que é a diferença? A diferença é que ele permitiu toda essa situação de sofrimento e dor, mas depois tudo redundou para a glória de Deus. Se Daniel fosse livre da cova, não teria nada demais, né? Mas, sendo livre na cova, essa história se tornou algo grandioso, impactou até mesmo o rei, né? Que nem queria que Daniel fosse jogado ali na cova dos leões, e passou a madrugada preocupado com Daniel. E tanto que ele perguntou: Daniel, será que o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? Né? Então ele ficou maravilhado, e isso trouxe glória para Deus. Né? Daniel foi exaltado depois, né, dentro do próprio reino, pelo rei, né, pela experiência que o rei teve do poder de Deus em guardar, né, dos leões a Daniel. Ou aqueles outros 3 que foram jogados na fornalha, Deus permitiu o sofrimento de serem jogados lá. Mas livrou eles lá, e isso trouxe glória, prestígio, poder, né? O rei também se impressionou. Não há Deus que possa livrar, a não ser o Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer dizer, então, às vezes Deus permite certo sofrimento, porque Ele tem algo lá na frente, né? Algo que vai exaltar a sua glória, né? E nós vamos fazer parte disso tudo, né? Embora a princípio, né, pareça algo tipo, onde está Deus que permite o sofrimento, né? Mas como disse Pedro no texto que nós vemos, né, você já está destinado para algo maior, né? Ainda que no presente momento você, por breve tempo, se necessário, tenhais que passar por várias provações, exultai, porque aquilo que já foi feito na sua vida tem muito mais significado do que esse período que você passa agora de sofrimento na terra. Né? Tem um valor mais eterno, você já é filho de Deus, você já é salvo. Além disso, você é guardado pelo poder de Deus aqui para a salvação a ser revelado no último tempo. Então, o fato de ter que passar por algum sofrimento aqui, porque Deus permitiu que você passasse. Tem gente que não aceita a soberania de Deus e quer questionar o amor de Deus com base no fato de que teve que passar por algum sofrimento. Né? Veja como nós somos mimados, como o nosso eu é muito valorizado. Né? A orientação da palavra é que nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que façais, quer comais, quer bebais, seja feito para a glória de Deus. Geralmente nós pensamos na nossa própria glória, né? Nós não pensamos na glória de Deus, né? Nós pensamos na dor que estamos no momento, a dificuldade que estamos no momento. Isso revela, né, o fato de que talvez Deus não me ama de verdade como eu pensava. Né? Há um salmo que diz assim: muitos me dizem, o seu Deus onde está? Né? O meu Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Os ídolos dele são prata, ouro, feito de mãos e objetos humanos, né? Então, temos que ter essa dimensão, né? Algo mais importante impelia Jesus, né? Ao permitir essa situação de sofrimento, dor, morte de Lázaro, né? Jesus era motivado pelo amor para com a glória de Deus, manifestado em seu tremendo poder. No versículo 4 ele diz que essa enfermidade não é para a morte, né? E sim para a glória de Deus, a fim do que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tanto que é o mesmo caso de Daniel na cova e dos 3 na fornalha, né? Tiveram que passar por algum sofrimento, mas reverteu para a glória de Deus. Lázaro teve que passar pela morte, as irmãs teve que passar pelo sofrimento de ver o irmão morrer, mas redundou para a glória de Deus, tanto que essa história também, né,
está sendo lembrada por nós no dia de hoje, como ficou imortalizada as outras duas também. Trouxe glória para a pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. E, afinal de contas, Lázaro ressuscitou. Quer dizer, o amor de Jesus se evidenciou, sim, né, na pessoa de Jesus ao salvar e ressuscitar Lázaro. Entretanto, tanto a decisão de deixar Lázaro morrer, como a motivação de glorificar a Deus, foram expressões do amor, né, para com Maria, Marta e Lázaro. São expressões do mesmo amor. Há algumas pessoas nunca pensaram assim, né? A decisão de deixar Lázaro morrer, como a glorificação, como a motivação de glorificar a Deus, são expressões do mesmo amor, né? O mesmo amor está revelado na mesma atitude de Jesus, né? Então, o evangelista João nos mostra isto, pela maneira como ele uniu os versículos 5 e 6. Ora, amava Jesus, a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, a declaração do amor, né, não conflita, pelo menos, né, não conflitou depois, né, pela ressurreição de Lázaro, com a demora de Jesus. Mas você sabe uma coisa que eu gosto bastante na palavra de Deus? É que ela não esconde, né, não doura a pílula, né? Jesus demorou. E o apóstolo João, que escreveu essa história, registrou isso. Jesus demorou, mas ainda 2 dias. Ele soube da notícia e ficou lá. João não escondeu isso, né? Quer dizer, eu gosto disso na palavra de Deus, né? Quer dizer, com todas as letras. E depois revelou o porquê, né? Afinal de contas, o que estava na mente, no coração de Jesus, que era ressuscitar a Lázaro. Mas muitas pessoas, inclusive crentes, né, murmurariam por haver Jesus insensivelmente deixado Lázaro morrer e permitir que Marta, Maria e Lázaro e outros passassem por aquele sofrimento e infelicidade. Como? Né? A pessoa lê o relato aqui 2000 anos depois, né? Como pode Jesus ter sido tão insensível com Lázaro, Marta e Maria? E se os nossos contemporâneos percebessem que Jesus fez isso, motivado pelo desejo de magnificar a glória de Deus, não considerariam a atitude de Jesus como insensível e severa, mas Jesus deixou Lázaro morrer para magnificar a glória de Deus? Como? Né? Na cabeça do homem do século XXI, na cabeça, nem do homem do século XXI, né? Na cabeça da pessoa que não teve um encontro com Deus, né? Da pessoa que não conheceu o amor de Deus revelado em Jesus, porque Deus só tinha um filho, né? Certa vez uma pessoa chegou para um pastor e disse: onde estava Deus que levou o meu filho? Ele falou: no mesmo lugar, quando os homens estavam matando o filho dele, né? Quer dizer, o Deus só tinha um filho. E ele não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Você quer amor maior do que isso? Né? Mas na mentalidade atual, né, não pode ter nenhum sofrimentozinho. Né? Não pode compreender que dentro dos desígnios e propósitos de Deus, Deus já havia escolhido entregar o seu próprio filho,
por amor a nós. Paulo diz isso, Deus prova o amor de Deus por nós no fato de que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas isso as pessoas não levam em consideração hoje em dia, né? Então, isso revela quanto a maioria das pessoas, na verdade, estima levar uma vida livre de sofrimentos, muito mais do que estima a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus, recriados em Cristo para a glória de Deus. No céu vamos dar glória a Deus, na terra damos glória a Deus. Um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós nem precisamos esperar o dia da volta de Jesus. Já damos glória a Deus agora. Já manifestamos, no nosso viver o desejo de que a nossa vida seja para a glória de Deus. Essa é a mentalidade do verdadeiro cristão. Se eu tenho que passar por algumas coisas nessa vida, até chegar aquele momento lá em que estarei para sempre com o Senhor, glorificado, num corpo para a vida eterna, Pedro falou, Deus não te abandonou. Você é guardado pelo poder de Deus, ainda que você tenha que passar por isso, para que haja uma situação de purificação, como o ouro é purificado. Então Deus permite algum sofrimento, sim, você vai sim passar por algum sofrimento, aguenta o tranco aí, Deus não deixou de te amar, Então, mas nós não aceitamos passar por nenhum tipo de sofrimento, porque nós não estimamos a glória de Deus, pensamos somente em nós mesmos. Então, para a maioria das pessoas, o amor é aquilo que coloca o bem-estar humano como centro de tudo. Tudo tem que ser para o meu bem-estar. Deus é um mordomo, um paizão. Tem que assinar um cheque aí que eu estou precisando para suprir as minhas necessidades. Você precisa rever a maneira como você se relaciona com Deus, ou como você entende a questão da salvação e a questão de que o seu prazer precisa estar em Deus mesmo. Não é Deus que tem que satisfazer os seus prazeres. O seu prazer é que tem que estar em Deus. Porque se o seu prazer estiver em Deus, você aguenta o tranco. Você entende que algum sofrimento é permitido, sim. Até para o teu aperfeiçoamento, a tua santificação, Deus está trabalhando nessa sua santificação, nesse seu amadurecimento, para que você compreenda que o amor dele nunca deixou de estar presente. Então, por conseguinte, o comportamento de Jesus seria ilógico para tais pessoas. Não podemos ensinar a Jesus o que o amor significa. Se há alguém em que o amor é personificado, é na pessoa de Jesus. Nós não podemos instruí-lo, dizer a Jesus a respeito de como ele nos deve amar e colocar-nos no centro de tudo. O Senhor Jesus precisa aprender a me colocar no centro de todas as coisas. Uau! Será que realmente nós compreendemos? Muitas vezes a gente diz que compreende a palavra, pregamos a palavra, achamos que vivemos ou estamos vivendo de acordo com a palavra, mas basta ver uma situação que nos tira da nossa zona de conforto. E a gente já questiona, ou já quer inquirir de Jesus por que ele permite tal sofrimento. Todo sofrimento visa a glória de Deus e visa o nosso aperfeiçoamento, embora muita gente imatura na fé, muita gente que tem o seu eu acima de qualquer outra consideração, acima até mesmo de buscar a glória de Deus, acima do prazer que ela deve ter em Deus.
pessoa não vai compreender mesmo, vai ter dificuldade, né? Muitas vezes vai até se afastar de Deus de uma tal maneira que ela vai morrer assim. Deus morreu para mim, né? Quer dizer, que isso? Né? Quer dizer, será que a gente amava a Deus mesmo? Será que um pouco de sofrimento faz com que o amor a Deus, então, ele não possa mais existir? Será que você ama a Deus acima de todas as coisas? Porque Ele levou o seu ente querido. Então, né? Devemos aprender o que significa o amor e o que é o verdadeiro bem-estar, né? Devemos aprender o que é o verdadeiro bem-estar e o que significa o amor. O amor é fazer tudo o que for necessário para ajudar os outros a verem e experimentarem a glória de Deus em Cristo para todo sempre. Se eu amo mesmo alguém, eu devo testemunhar do Evangelho para que essa pessoa também venha conhecer a Deus, conhecer a glória de Deus, desfrutar do amor de Deus. Isso é o amor verdadeiro. Há pessoas que hoje em dia pensam diferente. Não vou incomodar a pessoa com a mensagem do Evangelho, né? Ela nem gosta da mensagem do Evangelho, ela não gosta de Bíblia, de igreja, né? Então, em amor a ela, para que não haja uma situação de conflito, né? Então, eu não vou falar de Jesus para essa pessoa. Isso não é amor por essa pessoa. Porque você sabe que a pessoa está sofrendo porque não tem Jesus. Você sabe que a pessoa, se morrer, vai para o inferno porque não experimentou a salvação e a conversão. E você diz que ama essa pessoa porque não a incomoda? Você está pensando em você mesmo. Você não está pensando nela. Você está pensando em que ela pode ficar chateada com você e perder a amizade com você porque você é um cristão chato. Precisamos rever essa questão de que realmente entendemos o que é o amor, né? O amor mantém a Deus no centro, porque a alma foi criada para Deus. Nós somos criados para Deus e, portanto, o amor precisa manter Deus no centro. Nas palavras de sua oração sacerdotal, Jesus confirma que estamos certos. Pai, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, né? Que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, quem ama Jesus ama a sua glória, né? E onde estiver Jesus, estaremos nós também. E olha que Jesus orou essa oração, ele estava a caminho do seu sofrimento e martírio. Mas ele não estava pensando nele, ele estava pensando na glória de Deus, né? Em entregar a ele, Jesus, né? Em favor das pessoas que seriam salvas. Isso é amor, né? Quer dizer, ele sabia que ia ter que sofrer, e como sofreu, como foi judiado, maltratado, puseram uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas ele estava pensando em glorificar a Deus com a sua morte, e sabia que a sua morte haveria de salvar as pessoas das quais ou pelas quais ele estava morrendo. Quer dizer, o amor não exclui o sofrimento. O amor não exclui o sacrifício. Esse é o verdadeiro amor, né? O amor que se sacrifica por aqueles a quem você ama. Então podemos presumir que esta oração de Jesus seja um ato de amor de Deus, né? Mas o que Jesus pediu? Ele pediu que no fim vejamos a glória dele.
né? Porque se ele não passa pelo sofrimento, a morte e a sua ressurreição, não estaremos salvos. Mas ao passar por todas essas situações e ressuscitar, nós vemos a glória de Jesus. E essa glória foi revelada a nós e foi trazida a nós, nos alcançou também, né? Então, o amor dele por nós torna Jesus central. Jesus é o único ser cuja autoexaltação é um ato sublime de amor. Isto é verdade porque a realidade mais satisfatória que podemos conhecer é o próprio Jesus, né? Então, ao haver a glória de Jesus, haverá uma situação em que nós também seremos satisfeitos nele. Porque o prazer é Jesus, a vida é Jesus, a vida eterna é Jesus. Jesus nos completa, Jesus nos lava dos nossos pecados, Jesus pagou o preço, né, que era exigido para a nossa salvação, exigido por Deus, né? Então, há toda uma situação que a glória de Jesus reverte em bênção para nós. Então, deveríamos desejar a glória de Jesus. O sofrimento das irmãs ao ver Lázaro morrer, depois redundou para a glória de Cristo, né? E isso beneficia todos, porque Jesus prometeu que vai ressuscitar as pessoas que crerem nele, e ele provou isso ressuscitando a Lázaro. Eu sempre falo isso, viu? A doutrina de Cristo é assim, ele ensina e prova. Sou a ressurreição e a vida, ressuscitou a Lázaro, né? Eu sou a luz do mundo e deu a visão a um cego de nascença. Então, a doutrina de Cristo é assim, não são palavras, é o poder de Deus. Então, ao ressuscitar Lázaro, ele provou o seu poder, manifestou a sua glória, e isso é um bem para nós, né? Então, portanto, para nos dar esta realidade, ele tem de dar-nos a si mesmo. Um amor que se doa, né? E você fica se queixando de ter que passar por algum problema nessa vida, por mais complicado que seja, por mais doído que seja, sabendo que mesmo durante esse período de sofrimento, o Senhor não te abandona. Ele está segurando nas suas mãos. Toda situação que chega de crise indica que vai haver mudança. Nós não gostamos de mudança, sair da zona de conforto. Mas, de repente, mudanças são boas, né? Embora a gente, às vezes, não compreenda assim. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. O que nós temos que confiar é no amor e no cuidado de Deus, né? Porque o amor de Jesus o impeliu a orar e morrer por nós. Não para que o nosso valor se tornasse central, né? E sim para que a glória dele se tornasse central. Tudo é para a glória de Deus. E pudéssemos ver a glória de Deus e desfrutá-la por toda a eternidade. As coisas têm que acontecer para que vejamos a glória de Deus e desfrutemos dela. Se algum sofrimento tem que existir, vai existir. Pois a minha vontade é que estejam também comigo para que vejam a minha glória. E nos alegremos na glória dele, né? Isto é o que significa para Jesus o amar-nos. O amor divino labuta e sofre para nos cativar com aquilo que é infinita e eternamente satisfatório. Deus em Cristo. Para que vejamos então a glória de Cristo, né? Pela qual ele deixou Lázaro morrer e pela qual ele foi à cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. À noite tem mais, viu? Tem a live das 19h30, mas fique com Deus. Bom almoço para todos. Vamos orar e terminar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ensine, Senhor,
nos faça perceber o Teu amor em todas as horas, principalmente nas horas difíceis de aflição, de sofrimento, e possamos olhar e perceber que tudo está sendo feito para a glória de Deus Pai, e que isso deveria nos alegrar, porque somos contemplados também com essa graça de podermos, ó Pai, desfrutar da bênção resultante do sacrifício na cruz e da sua ressurreição. Hoje somos filhos de Deus, alcançados justamente pelo amor que foi até a cruz e ressuscitou. Que o Senhor, ó Pai, nos dê paciência nas horas difíceis, confiança de que o Senhor continua a nos amar e perseverança, ó Pai, em saber que algo maior está reservado para nós lá no céu. E mesmo aqui, que esse sofrimento há de redundar para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe esta manhã e ao longo do dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.